Aqui presente meu amigo Alex Lopes Pereira. Ele tem graduação em Engenharia da Computação pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, mestrado também pelo ITA, em Engenharia Eletrônica e da Computação, e doutorado também pelo ITA, em 2015. Tem experiência em ciência da computação e experiência com linguagens de programação como R, MATLAB, IDL, Python, C, C++ e Java. Está atualmente atuando no Ministério do Planejamento, lá na CEPLAN. E eu passo a palavra, então, Alex. Olá, boa tarde. Então, meu nome é Alex, né? O Jorge já falou boa parte desse primeiro slide aí. Só complementando, eu tive uma primeira experiência como empreendedor e depois eu adotei a carreira pública, né? Esse é um breve roteiro aí da minha apresentação. Essa é uma época que eu fui bastante produtivo, na época de aplicações, na área de aplicações GEL, né? Uma época da minha vida que eu produzi bastante, e algumas dessas eu vou apresentar para vocês. Tem duas aí que não vai dar tempo para apresentar, talvez num próximo evento a gente apresente, né? Primeiro começando lá com a minha história, lá no Ministério da Defesa, a automação de fluxo de organização de dados, né? Então, aí, agora a gente vai falar de uma temática aí de desmatamento na Amazônia. Eu trouxe essa imagem aí só para motivar e colocar vocês no contexto. A piadinha ali diz, essa estampa de camuflagem está por fora. Daqui para frente, a tendência para a Amazônia será o padrão soja ou pasto, né? A piadinha aí deles. Então tá, vamos falar desse assunto. Eu trabalhei lá no Ministério da Defesa, no Sensipan, num projeto chamado Amazônia SA. Eu trouxe aqui só um slide para explicar o que é esse projeto. Detecção de desmatamento na Amazônia, na época de cobertura de nuvem, de outubro a abril, com imagem de radar micro-ondas, pouco sensíveis a condições meteorológicas, né, no caso nuvens, né? Requisito temporal, prover as informações de desmatamento enquanto o delito estiver em curso. Então, tem uma corrida contra o tempo aí, para a gente entregar as informações. Isso aqui, no caso, seria entregar as informações de desmatamento para o IBAMA a tempo de ter missões em campo que sejam bem-sucedidas. Então, tinha um requisito temporal muito forte. Então, maximizar a chance de uma operação ser bem-sucedida. Então, a gente não, dado que a imagem foi coletada, a gente não podia ficar brincando muito tempo com ela, né? Tinha que colocar na mão do analista para ele produzir os vetores de desmatamento. Então, a gente começou a organizar a informação no órgão, seguindo alguns princípios ali que eu cito. Um repositório de dados único. Isso é um princípio lá da ciência da informação. O repositório de dados ele tem que ser único e você vai ter que dar manutenção nele. E aí ele vai ser confiável se ele for uma fonte única de dados. Enfim, e o custo de manutenção diminui. Dados brutos e originais sempre mantidos numa cópia em separada, onde a gente sabe onde esses dados estão. Princípio da utilidade também, né? Não manter nesse repositório de dados arquivos que não são úteis para aquele fim. Publicidade. Fazendo essa organização, a gente consegue dar publicidade para as pessoas corretas para acessarem aquele dado. Automatizar processos sempre que possível. O ser humano ele não é bom para ficar fazendo trabalhos repetitivos, então a gente usou a automação para isso. E controle prévio, é outro princípio. Em vez da gente fazer as coisas erradas para corrigir depois, a gente adota um procedimento automatizado que não vai precisar ninguém corrigir depois. Então, eu tenho alguns exemplos aqui na apresentação. Bom, aí a gente passou lá alguns meses desenvolvendo essa arquitetura aí de informação dentro do órgão. A gente fazia o download dessas imagens automatizadas de um FTP, de um fornecedor italiano, de onde o CIPAM comprou as imagens. Então, lá eu desenvolvi um script para fazer esse download automático. Ele mantinha sincronizado. Manter duas bases de dados sincronizadas, basicamente o que ele fazia. Depois a gente desenvolveu o que a gente chama de indexador, um catálogo de metadados. Ele lia esses metadados dessas imagens e catalogava num banco de dados. Tanto as meta-informações geográficas como as outras informações. E também copiava isso aqui para um repositório, que é aquele repositório único e organizado. Aqui ele fazia várias coisas, né? Envia um e-mail para um analista ali, validar se aquelas imagens têm nuvem ou não. E também
a gente inicia automaticamente, quando a imagem é cadastrada nesse banco de dados, um pré-processamento em IDL, que esse pré-processamento faz um corregistro, uma geocodificação dessas imagens, enfim, aplica um filtro degrande. Tudo isso aqui foi feito em IDL por um fornecedor. Foi uma experiência muito boa trabalhar com esse fornecedor, desenvolvendo esse código em IDL. E depois, essas imagens já geocodificadas, com corregistros, sem ruído, eliminando boa parte do ruído, né? Eram copiadas aqui para um outro repositório e também feito a indexação dessas imagens prontas para serem analisadas pelo nosso analista. Então, a ideia é que, até esse momento aí, não precisou nenhum analista pegar uma imagem, fazer um download e aplicar um algoritmo lá no Envy, né, para fazer esses processamentos. Até aqui não teve o acesso pessoal de ninguém, né? Ninguém teve trabalho para chegar aqui. E aí depois esses arquivos eram movidos lá no nosso repositório, que aí já não eram mais imagens brutas, eram imagens processadas e também catalogadas. E aí, seguindo na sequência do que a gente fez, né, o indexador ele também envia um e-mail para o analista que está atribuído a uma certa região geográfica de uma tarefa que está pendente para ele naquele momento. A partir desse momento que fez o download, chegou, processou a imagem, o analista é avisado que tem um trabalho para ele fazer. E aí aqui ele começa a fazer. E a gente modelou também essa parte aí de produção de dados vetoriais no banco de dados usando o QGIS. Então aqui a gente usou um versionamento que o próprio QGIS cria com um código SQL no nosso banco, e a gente alterou esse código SQL em PL, PGSQL, para colocar alguns triggers ali, algumas informações, adicionar meta-informações do dado vetorial que está sendo produzido. E, por fim, o que está em vermelho aqui, depois que o cara coloca isso aqui no banco de dados, né, por fim, o que está em vermelho aqui seria desenvolver uma interface WebGIS para um cliente externo consultar essas informações. Então, está ali cada uma dessas partezinhas, né? E a gente começou a fazer esse trabalho aí quando eu vi uma colega procurando imagem numa pasta de um servidor que compartilhava imagens. Ela estava procurando pasta por pasta, e nesse dia eu entendi que era muito pouco eficiente fazer isso aí. Eu trago aqui a analogia de um livro. Você for procurar uma palavra casa num livro, seria bem mais eficiente ir no índice remissivo do que ir página a página procurando a imagem. E era o que estava acontecendo, essa colega estava fazendo assim, né? Então aí está aí o nosso indexador, né, que ele cataloga e move essas imagens. A gente desenvolveu também alguns plugins para o QGIS, que aí a gente passou a chamar isso aí de um toolbox de plugins do QGIS para o CIPAM. Esse aí, no caso, é um plugin que serve simplesmente para o analista clicar naquela imagem que está no catálogo e dizer se tem nuvem ou não, né? A gente precisava dessa classificação manual. Claro que um dos próximos passos seria automatizar isso também. O script IDL aí que o nosso fornecedor desenvolveu para fazer aqueles processamentos em imagem SAR. Basicamente ali multilook, geocodificação, corregistro e algumas outras operações. Tinha um filtro degrande muito bom. E esse aqui era o trabalho do nosso analista mesmo, pegar cada uma dessas imagens raster em SAR e desenhar lá os polígonos onde ele julgava ser um desmatamento novo. Essa parte que eu expliquei para vocês da modelagem, a gente usou o código SQL que o próprio QGIS gera para a gente, para fazer esse versionamento, e alteramos esse código para guardar que tipo de operação foi feita, se foi uma inserção, uma alteração, uma remoção. Então, eram mantidos históricos. A gente não removia a feature de verdade, a gente só marcava ela como removido, né? E marcava quem foi que tentou remover aquilo ali, né? E o usuário também que fez a inserção, enfim, a data que essa operação foi feita. Então, foi uma modelagem de versionamento muito boa. E aí a gente desenvolveu também um plugin ali para calcular a produtividade de cada analista, né? E essa é a última parte que faltou fazer, né? Eu não fiz até a época que eu estava lá. Eu saí um pouco tempo depois. Então, o resultado disso aqui tudo, né? Uma operação de download da imagem, ela demora por volta de 5 minutos, né? Depois, uma cópia dessa imagem, 1 minuto. No banco de dados ela é cadastrada bem rápido. Esse processamento de IDL ali demora uns 30 minutos. Copiar essa imagem processada de novo para o repositório, mais 1 minuto.
No final de tudo isso aí, sai mais ou menos com um tempo ali de 38 minutos, pronto para o analista gerenciar a imagem. A ideia da comparação aqui com o ano anterior, quando eu não participei desse projeto, o ano anterior essa mesma coisa foi feita em 4 meses, né, para todas as imagens que foram feitas. A partir desse ano aí, eles já tinham um processo automatizado. E aí, no dia que meu último dia de trabalho no CIPAM, eu dei uma recomendação aos diretores, baseado nesse trabalho, a experiência que eu tive nesse trabalho, né? E aí a ideia, os diretores não estão mais aqui, mas você lá no seu órgão pode adotar alguma dessas recomendações também, né? Baseado nessa experiência anterior aí. Priorizar a qualidade em detrimento da quantidade. Então, tinha pessoas trabalhando lá que estavam com um pouquinho de pressa para as coisas saírem e queria fazer algumas soluções paliativas para atingir uma meta rápida. E aí o princípio que eu coloquei, a condição que eu coloquei para realizar esse trabalho é que a gente ia fazer soluções definitivas. E também fazer o produto ser conhecido pela sua celeridade e acurácia. Aqui eu apresentei uma analogia ali com a Operação Serenata de Amor. É um sistema de TI que detecta gastos irregulares de verbas de gabinete dos congressistas, lá da Câmara Federal. Eles fizeram, no primeiro lote deles, eles fizeram 627 indicações de alta qualidade. Isso aí foi reconhecido pela Câmara dos Deputados, né? A Câmara não refutou nenhuma das indicações e um processo automatizado aqui para identificar esses gastos irregulares, né? E está lá o site da Serenata de Amor. Desenvolver soluções de TI sem soluções temporárias, sem pensar só no hoje ou só no amanhã, pensar que esse processo vai ser repetido no ano seguinte e depois também. Fazer bem feito para fazer uma vez só. Se tem que ser feito, tem que ser bem feito. E aí, se você não segue esse princípio aí, você não consegue ter uma solução de início ao fim, sem precisar do trabalho do ser humano ficar revisando tudo aquilo ali. E nesse caso aqui eram muitas imagens, era bem difícil, quase impossível gerenciar esse tanto de imagem manualmente. Só o download, quando estava sendo feito manual, eles não conseguiam fazer esse download manual, quanto mais todo esse resto aí. Algumas outras recomendações. Foco na efetividade do produto. Nosso papel termina, ainda foram algumas recomendações que eu passei, né? Nosso papel termina quando nossas informações forem responsáveis por operações bem-sucedidas. O código-fonte disso tudo que eu apresentei aí está disponível no GitHub. Ele não está genérico para ser aplicado em outras organizações, em outros órgãos. Tem alguns códigos específicos ali, tipo o nome da tabela de banco de dados está lá no código. Então, se alguém for querer usar isso aí, provavelmente vai ter que adaptar para o seu órgão. Não vai ser imediato, né? Não é só colocar lá e sair rodando. Infelizmente, não está desse jeito ainda. Está aberto para a comunidade aí, para a comunidade contribuir. Bom, eu não fiz esse trabalho sozinho, né? Eu estava presente em todas as etapas da arquitetura desse projeto, com todas aquelas linguagens de programação ali, mas eu contei com a ajuda de vários colegas. Ali em vermelho eu destaco o Luiz Cairus, que é um engenheiro cartógrafo que entende bastante de PostGIS e PL e PGSQL, que eu não sabia na época. É um conhecimento um pouco raro na administração pública, enfim. E aí, com esse conhecimento, a gente conseguiu fazer bastante coisa e deixou aí uma solução completa, de fim a fim, né? E aí, mudar um pouquinho de contexto, nessa época eu estava numa transição, já começando a fazer um curso de formação para o Ministério do Planejamento, e quando eu saí do curso de formação e voltei para ficar algumas semanas no CIPAM novamente, antes de ir para o Ministério do Planejamento em definitivo, eu vi aberta uma competição de detecção de desmatamento em imagem ótica da Planet, né? E aí foram 2 semanas que eu tive para participar dessa competição aí. Eu fiz algumas coisinhas que eu vou apresentar para vocês, né? Eu ia publicar isso num artigo, mas até hoje eu não publiquei. Resolvi abrir mão disso e trazer em primeira mão aqui para vocês. Bom, o que eles fizeram? Eles pegaram 30 milhões de hectares e dividiram ali em tiles de 256 por 256. E a ideia, foram 150 mil tiles classificados manualmente. E a ideia era usar todo esse dado classificado para desenvolver um classificador e usar esse dado classificado manualmente como treinamento e validação. Então, ali, todos eles classificaram, acho que por volta de 13 classes lá, desses tiles.
Aqui tem alguns exemplos dessas classes. Então, são tiles com 256 por 256, cada pixel ali com 3,7 metros. Então, qual que era o objetivo aí dessa competição? Era desenvolver um classificador que pegasse um tile desse aqui, passasse por esse classificador, e ele dissesse ali quais daquelas categorias estão presentes. Por exemplo, nessa imagem aqui, ele diria que tem floresta, estrada e nuvem. Então, era esse o objetivo do classificador da competição que eu participei aí. Foram só 2 semanas, eu só consegui identificar ali 2 classes, né? Classe de névoa e de rio. E eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz isso aí. Eu achei bem interessante. Foi um fruto do acaso também, né? Primeiro, eu fiz um Sobel. Sobel é um algoritmo de detecção de bordas e depois uma operação de saturação. O que é saturar essa imagem, né? Numa imagem ali de 8 bits, de 0 a 255, multiplicar o valor de cada pixel por 255, aí você satura uma imagem de 8 bits. Então, primeiro um Sobel, e aí ele identifica as bordas dessa imagem, depois uma operação de saturação. Aqui eu trouxe uma imagem, só para explicar o que é o Sobel, né? Um algoritmo que simplesmente transforma uma imagem dessa numa imagem das bordas dessa imagem, né? Então é isso. E ali a gente tem 2 kernels aqui para você conseguir transformar essa imagem. Você pega a cada conjunto de 3 por 3 pixels da sua imagem, vai calcular a derivada usando esses 2 kernels aqui, com uma operação de convolução, que é basicamente uma multiplicação pixel a pixel desse kernel aqui, e depois somar tudo. E aí, com isso, você consegue os vetores Gx e Gy. E depois, em cada pixel, para você saber o valor do pixel que vai ser apresentado preto e branco, você calcula o módulo desses vetores ali. Então, é desse jeito que o Sobel funciona. Bom, aí, pela minha surpresa, aplicando um Sobel e depois uma operação de saturação, isso foi ao acaso, eu não sabia que eu nem sabia que essa operação de saturação estava sendo feita nos meus testes, mas eu vi essa imagem cheia de quadriculadozinho rosa, amarelo, cian ali. Isso em imagens JPG. Isso não acontecia em imagens TIFF, né? O JPG está compactado e a imagem TIFF não. E aí, eu já com um pouquinho de experiência em processamento de imagem, eu já desconfiava que isso aqui era um efeito de quantização, porque aqui existe compactação de imagem e existe perda de informação da imagem na compactação, e embaixo aqui é uma imagem bruta, né? Uma imagem original. Então, ok, aí vamos estudar o porquê que acontece isso no de cima e não no de baixo. Um Sobel de JPG, né? Ele está muito escuro aí. Aqui, basicamente, o que eu fiz foi pegar essa imagem que está ali, e aumentar, dar um zoom nela, para vocês conseguirem ver uns quadradinhos bem semelhantes a essa imagem aqui. Só que ali, naqueles tons de cinza daquela imagem, né? Aí aqui não está dando para ver agora, né? E aqui eu trouxe mais alguns exemplos para vocês verem que essa operação de Sobel mais de saturação está discriminando a minha névoa e meus rios. Aí é mais um exemplo. Aqui é onde eu tenho o rio, e na imagem lá do TIFF isso não está acontecendo, né? Mais uma lá, mais outro rio, e lá os meus quadradinhos, né? Um padrão que me chamou muita atenção, eu resolvi estudar o que estava acontecendo. Mais um exemplo aí de névoa. Tem névoa na imagem toda, está lá meus quadradinhos lá aparecendo, e na TIFF não está aparecendo. Então, sempre que a gente tem uma regra que se repete com tantas vezes, a gente pode desenvolver um classificador usando essa característica que está se repetindo. Nesse caso aqui eu trouxe uma floresta, que aí não tem névoa, né? E aí não aparece aqueles quadradinhos lá. Como é que você faz um classificador para usar essa informação daquele padrão que está fazendo lá? Basicamente, contar a quantidade daqueles quadrados de 8 por 8, ou então múltiplos de 8 por 8, em cada uma das bandas, né? Uma alta densidade desses quadrados indica a presença de névoa ou água no rio, né? Mas o mais interessante não é nem como é que você desenvolve esse classificador aqui, dado que você tem aqueles quadradinhos. Entender, para mim, o mais interessante é entender por que aqueles quadradinhos aparecem lá. Bom, ali eu tenho quadradinho rosa, azul, amarelo e branco, né? O branco está como se fosse o fundo ali. Então, em cada uma das bandas, essa seria o valor que estaria em cada uma das bandas para dar um valor rosa, por exemplo, 255, 0,255. E em cada um daqueles ali está o valor de cada uma das cores.
Numa imagem de 8 bits, se eu saturar uma imagem de 8 bits, significa eu multiplicar aquele valor, por exemplo, entre 1 e 255, e multiplicar aquilo por 255. Aquilo vai saturar em 255, aquilo vai chegar em 255 e não passa daquilo, porque uma imagem de 8 bits chega no máximo a 255. Então, a única possibilidade de eu ter aquele zero que aparece aqui em cima, aquele zero que aparece aqui em cima, ou aqui, nessa imagem que está aqui, é eu ter tido zero naquela imagem do Sobel lá e multiplicar por 255, que dá zero. Então, a única possibilidade é o Sobel ser zero, aquela parte do Sobel ser zero. Conclusão, uma das bandas do Sobel de imagem JPG tem quadrados com valor zero. Então, é isso, né? Então, vamos estudar agora, vamos ver aqui como é que funciona uma imagem JPEG, por que aquele trem está dando zero ali. Bom, uma imagem é dividida em blocos de 8 por 8 e para cada um desses blocos de 8 por 8 se aplica um algoritmo de DCT, que vai transformar esse bloco de 8 por 8 em combinações de frequência. E aí, depois que você tem as combinações aqui, esses coeficientes de cada uma dessas frequências, o algoritmo de compressão ele aplica uma operação de quantização. Aqui ele tem uma matriz com pesos de quantização, onde ele dá pesos pequenos para baixas frequências e pesos grandes para altas frequências. E depois ele vai dividir uma por outra, uma pela outra. Para esse exemplo que eu trouxe aqui, se você dividir essa matriz, pixel a pixel, elemento por elemento dessa matriz aí, dividir por essa matriz que está aqui, vai dar tudo zero lá na alta frequência, porque ele vai estar dividindo por um valor muito grande lá. E aqui nas baixas frequências, tem aquele valorzinho. Isso aí significa que ele está perdendo a informação de alta frequência. Aí, qual que é a conclusão? E se numa imagem você não tiver esses valores de baixa frequência, tiver só os valores de alta frequência? Bom, ele quantizando desse jeito e desprezando a alta frequência, sendo que baixas frequências não vai ter nenhuma informação naquela imagem, naquele tile, aí, nesse caso, essa partezinha vai dar zero também. Essa partezinha vai dar zero. Daí vem a explicação por que eu consegui aquele zero, esse zero que eu estava discutindo aqui, lá na imagem do Sobel, né? E aí, logo chegando no Ministério da Defesa, me passaram uma análise de mudando de contexto agora, né? Supondo que todo mundo entendeu o que é aquela imagem ali que dá esse 000 aqui, né? Mudando um pouquinho de contexto, eu tive um tempinho para analisar uma política pública no Brasil que chama BPC, que é Benefício de Prestação Continuada. É um benefício que garante um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais, de baixa renda, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem tê-la provida por sua família. Aqui eu vou fazer uma análise aqui de um problema que estava ocorrendo no BPC, mas isso aqui não é uma crítica ao BPC. Ele é um excelente programa de política pública. Ele retorna para cada R$1 investido 1,54 reais em consumo e 1,19 no PIB. Bom, a gente estava analisando esse programa lá e um colega lá do Ministério do Planejamento, ele descobriu 1.898 CPFs válidos na base de dados do BPC, CPFs que foram cadastrados lá como beneficiários, mas ausentes na base da Receita Federal. Aí só para explicar para vocês o que é um CPF válido, né? O CPF válido ele obedece uma regra de construção. E essa regra de construção já está bem difundida. Existem vários sites que conseguem gerar um CPF para você. Se você mandar gerar um CPF nesse site aqui, clicar no botãozinho gerar CPF, você vai ter um CPF válido. Só que provavelmente ele não vai estar cadastrado na Receita Federal porque ninguém cadastrou, né? Então é isso, existiam 1.898 CPFs válidos lá na base de dados do BPC, mas que não estavam no site da Receita Federal. E aí eu fui tentar entender esse problema, não consegui entender de nenhuma outra forma, e fui tentar ver geograficamente como é que estavam dispostos esses 1.898 CPFs válidos, mas não presentes na Receita Federal, no Brasil. E aí eu usei esse mapa de kernel aí do QGIS e plotei esses dados aí.
conclusão que dá para chegar aqui. De início, isso aqui é a base toda plotada no mapa, com o mapa de calor. Né? Que conclusão que dá para chegar aqui? Eu não cheguei inicialmente a conclusão nenhuma. Por quê? Isso aqui está tão espalhado pelo Brasil que a mim não me indica nenhum padrão que eu esperava ver. Né? E aí, depois de muito conversar com colegas, muito se debater com esse problema aí, a gente começou a ver, não, isso aí parece estar tão disperso no território que parece ser uma regra de negócio comum na organização. Porque se fosse alguma coisa ali talvez de má fé, eu diria, talvez estivesse um pouco mais concentrado, né? Talvez estivesse um pouco mais concentrado, mas em todos os lugares onde tem uma agência do INSS, lá parece ocorrer isso aí, enfim. Então não está concentrado. Conclusão que a gente chegou. Isso não foi validado ainda com nenhum servidor ainda do INSS, teria que ser validado, mas a conclusão que a gente chegou. Imagina que chega um velhinho lá no INSS, vindo do interior, e ele vem geralmente sem documento, sem CPF. O que o atendente lá pode fazer por ele? Né? Mandar ele ir embora para casa ou mandar ele ir na Receita Federal criar um CPF, ou criar um CPF para ele no site e cadastrar lá. Né? Uma das hipóteses, então, da explicação desse fenômeno aqui é que alguém estava usando um gerador de CPF para cadastrar o CPF de alguém que não tinha. Então, essa foi a conclusão. Bom, e por último, para fechar aí uma coisa que eu estou trabalhando mais recentemente agora, eu trabalho numa secretaria que cuida do Plano Plurianual, PPA. Eu trouxe ali um pedacinho do artigo 165 da Constituição Federal. Ele diz que a lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública. Então, aqui é um dever constitucional a gente estabelecer essas metas e objetivos de forma regionalizada. Hoje, a gente tem esses indicadores e metas estabelecidos de forma regionalizada, mas com nível de granularidade de região geográfica do Brasil. Norte, Sul, Centro-Oeste, enfim, Nordeste. Então, é esse nível de granularidade que a gente tem. O que eu estou propondo lá, desde que eu cheguei, é que a gente meça indicadores do PPA com a maior frequência temporal possível e a maior granularidade espacial possível. Por exemplo, em nível de setor censitário do IBGE ou em nível de CEP, isso aí é possível. Vamos ver alguns exemplos. É possível espacializar indicadores. Informação espacial já existe para os indicadores, por exemplo, de educação. A gente indexa eles por escolas, né, e as escolas têm seus endereços. A saúde, os hospitais, UBS têm seu endereço, a habitação, endereços da habitação, né, política pública de habitação é destinada a uma habitação. Saneamento básico tem o endereço das obras, assistência social a gente tem o endereço do CRAS. Então, eu acho difícil eu encontrar uma política pública que eu não consiga espacializar, que não seja viável. Contudo, ainda não está espacializado como um todo essas informações, e ainda é um pouco difícil fazer isso. E aí, para terminar aí, a minha recomendação, né, minha última recomendação, baseado naquela frase do William Deming, quem não mede não controla. Então, se a gente não medir as coisas que estão acontecendo no Brasil, a gente não vai conseguir controlar e gerenciar as políticas públicas. Então, meu pedido para eu conseguir implementar essa minha ideia de medir esses indicadores é que os órgãos ao redor do Brasil, eles produzam, organizam e publiquem os dados produzidos pelo seu órgão, né? Então, tem que manter de forma organizada para a gente conseguir captar e estudar todas essas informações aí. Então, é isso aí. Muito obrigado. Obrigado, Alex.